Com o futebol feminino há 21 anos, porque eu conto desde a época do Gabiroba, né? Motivador único, são vários fatores somados, né? Eu faço no Brilhante 38 anos. Nós temos, a nossa maior vitória foi formar essas categorias no Rio Grande do Sul. A gente sempre diz que a nossa formação nisso tudo se iniciou com o desejo de formação de atletas e uma formação que ela ficou moda, se dizer cidadãos, que é uma grande mentira. Na grande maioria é na formação realmente de ganhar por ganhar, que não é o nosso caso absolutamente. Não aceito interferência dos pais. Eu deixo bem claro assim, ó, que episódios como eu já vi em categoria de base masculina, se a menina olhar para a tela porque o cara está falando, eu tiro ela do time. Eu já aviso o pai. Se ela ficar prestando, se uma atleta minha, faço reunião dos pais e falo, se uma atleta minha ficar ouvindo orientação de pai, marido, do lado de fora, eu substituo e ela vai lá sentar no lado, que aí ela vai ouvir melhor. E muitos pais, infelizmente, muito convencidos pela mídia, resumem a vida em futebol. E não é assim. Então, nossos jovens hoje estão resumindo a vida em futebol. E a vida não é um futebol, é um meio de fazê-los incentivar a vida, para ter outras situações, para terem o prazer de viver e praticar algo, estarem em atividade, fazerem amizades, terem relacionamentos, conviver e terem amigos. Essa é a grande situação. É para sair de frente do computador. Isso, exato. Dessa outra situação que é hoje do mundo moderno. Do pai no filho daquilo que ele queria ter sido, né? Então, ele se acha o mentor do filho dentro da quadra, ele entende mais que o treinador. Então, a orientação tem que ser dele, não do treinador. Então, acontece aquelas cenas ridículas do treinador pedir tempo e o filho ir na tela conversar com o pai e não ir no banco, né, conversar com o treinador. Eu acho aquilo um absurdo, né, um desrespeito total com o trabalho do treinador, que eu não admito, nem comigo e nem com nenhum dos outros treinadores. Não é com o Marcos. Se eu olhar alguém fazendo isso com o meu treinador da Sub-17, da Sub-15, da Sub-19, vai ter a mesma postura de chegar e chamar a atenção do pai. Se ele não gostar, então o senhor faz favor, o senhor tira a sua filha do time. O futebol moderno. Futebol moderno nada mais é do que as pessoas botaram 80% de preparação física e o restante deixaram para técnica, né? Então, claro que pela evidência do mundo moderno, as faltas de campinhos, de coisas, de espaço para as crianças brincarem com a bola, foi reduzindo essa situação técnica, né? Então, hoje você veja que o futebol de salão tem uma importância ímpar nisso, porque a maioria hoje dos grandes jogadores que tem dribles fáceis em pequenos espaços foram tirados do futebol de salão. Então o futebol de salão ficou um ícone nesse espaço. E embora não seja tão incentivado e tão prestigiado como deveria ser. Essa é a palavra-chave. Eu digo para uma menininha que entra aqui com 13, 14 anos, ela olha o Pelotas, o adulto, jogando Copa do Brasil, sendo campeão gaúcho, Andressinho na seleção, não fica pensando que tu entra hoje e que amanhã tu vai viver esse tipo de coisa todo. Às vezes tu vai ter que ralar 1, 2 temporadas para tu chegar a ser titular daqui, quanto mais vai poder ter uma outra oportunidade maior que essa. Então a palavra-chave no futebol feminino é persistência, tanto para nós que fizemos o bastidor dele e mais ainda para as atletas. Na verdade, eles não têm escolinha, os jogadores saíram do salão. O salão é a base, é o coração do futebol. Sem sombra de dúvida, ele é o coração do futebol. Ele tem que ter um movimento muito ágil. Então o futebol de salão realmente é aquilo que trouxeram como algo extraordinário de fora da Europa. Eu ouço isso muito na mídia, viu? Agora estou criticando a mídia. Porque trouxeram os jogos de espaço menores da Europa. Pô, o futebol de salão fez isso há quantos anos, né, meu amigo? Isso aí o Brasil tinha quantos anos com futebol de salão e o pessoal deixou para ver isso, de fazer em campos pequenos, né? Achando isso maravilhoso. Então, o futebol Brasil já está nesse caminho há muitos anos e o futebol de salão já ofereceu isso há muito ao futebol, né? Pelotas, para mim, eu não me enxergo hoje, nada na minha vida durou 20 anos. Nenhum relacionamento pessoal, nenhuma outra profissão que eu tive, nenhum outro emprego, né? Nada tem 20 anos na minha vida.
né, como o futebol feminino. Então eu tenho dificuldade de me enxergar não trabalhando com a modalidade, ou pelo menos dentro do esporte.